Olá, amados irmãos! Sejam muito bem-vindos ao canal Plutarco, onde exploramos os mistérios do nosso mundo e além. Prepare-se para uma jornada de conhecimento e reflexão sobre os fenômenos que moldam a nossa existência. Uma anomalia nos polos da Terra está preocupando os cientistas. Efeitos podem ser devastadores para o Brasil. A anomalia pode causar efeitos devastadores em todo o hemisfério, o que inclui países como Nova Zelândia, Austrália e América do Sul, incluindo, obviamente, o Brasil. Os cientistas estão preocupados com uma anomalia no polo sul do planeta capaz de causar efeitos devastadores em todo o hemisfério, o que inclui países como Nova Zelândia, Austrália e América do Sul, incluindo, obviamente, o Brasil. O motivo que tem deixado os cientistas de orelha em pé é a instabilidade no vórtice polar sul, que nada mais é do que uma gigantesca massa de ar frio que circula em forma de correntes de vento sobre os polos. Contudo, os cientistas têm reparado, de forma preocupante, que essas correntes estão se comportando de maneira instável, irregular e desordenada, perdendo velocidade e aumentando a temperatura na estratosfera. Mudança nas correntes. Caso esse vórtice polar entre em colapso, haveria uma mudança na direção dos ventos que passariam a girar no sentido contrário, fazendo com que o Brasil registrasse ondas de calor severas, secas e duradouras. As temperaturas poderiam facilmente alcançar a casa dos 47 graus Celsius, permanecendo por até 5 meses. Além do calor intenso, essa mudança nas correntes de ar levariam ainda a descontroles climáticos, com a presença de eventos como fortes temporais, alagamentos, inundações, ressacas de grande volume e ventos severos. Anomalias climáticas. As anomalias climáticas nos polos também têm atraído atenção, especialmente devido aos efeitos das mudanças climáticas. No Polo Sul, as variações de temperatura e os padrões de precipitação podem ser mais extremas, com algumas áreas experimentando aquecimento mais rápido do que a média global. Isso é parte do fenômeno conhecido como amplificação polar, em que as regiões polares estão esquentando mais rapidamente devido a mudanças na circulação atmosférica e no albedo, reflexão da luz solar, pelas superfícies de gelo e neve. Esse aquecimento acelerado no Polo Sul pode ter consequências significativas para o nível do mar, pois está relacionado ao derretimento das camadas de gelo da Antártica, que contribuem para o aumento do nível do mar ao liberar grandes quantidades de água. A NASA está observando uma grande e crescente anomalia no campo magnético da Terra. O que isso significa? Cientistas da NASA estão analisando uma vasta anomalia no campo magnético terrestre, que está crescendo e intrigando especialistas em geofísica. A NASA está acompanhando com atenção uma anomalia crescente no campo magnético da Terra, conhecida como Anomalia do Atlântico Sul, SAA, na sigla em inglês. Ela representa uma região onde a intensidade do campo magnético é significativamente reduzida. Essa anomalia, que se estende por uma vasta área entre a América do Sul e o sudoeste da África, tem despertado a curiosidade dos cientistas, pois suas implicações vão além da simples diminuição do campo magnético terrestre. O que é a anomalia do Atlântico Sul? A anomalia do Atlântico Sul é uma área com intensidade magnética muito menor que a média ao redor do planeta. Este fenômeno não afeta diretamente a vida na Terra, mas tem sérias consequências para os satélites e naves espaciais. O campo magnético da Terra funciona como uma espécie de escudo, protegendo a Terra das partículas carregadas vindas do Sol, mas essa proteção é reduzida dentro da área da anomalia. Os satélites em órbita baixa, como a Estação Espacial Internacional, ISS, passam por essa região e estão sujeitos a falhas tecnológicas devido à maior exposição a partículas solares. Quando esses satélites entram na zona enfraquecida do campo magnético, eles ficam mais vulneráveis a danos causados por prótons de alta energia. Embora, na maioria das vezes, esses danos sejam pequenos, há o risco de falhas significativas nos sistemas e até perda de dados ou danos permanentes aos componentes essenciais da espaçonave. Impactos no espaço. O risco para as naves espaciais que transitam pela região não é subestimado. Para evitar falhas catastróficas, operadores de satélites e agências espaciais, como a NASA, frequentemente desligam os sistemas sensíveis antes que a espaçonave entre na zona de anomalia.
Isso minimiza a possibilidade de falhas, mas também apresenta desafios para as missões espaciais, que precisam de monitoramento constante para garantir a integridade de seus sistemas. Além disso, a SAA representa uma oportunidade para os cientistas investigarem fenômenos geofísicos complexos. Embora as consequências para a vida na Terra sejam mínimas, a anomalia oferece uma janela para entender melhor como o campo magnético terrestre funciona e como ele é gerado. A NASA está utilizando suas tecnologias de ponta e grupos de pesquisa especializados para estudar essa região de forma detalhada. Causas da anomalia: o campo magnético da Terra é gerado por correntes elétricas no núcleo externo do planeta, composto por ferro fundido. Esses movimentos geram o campo magnético que protege a Terra da radiação solar. No entanto, a intensidade e a distribuição desse campo não são homogêneas, e a SA é um exemplo de uma região onde o campo magnético é mais fraco. Estudos sugerem que a origem dessa anomalia está relacionada a um grande reservatório de rochas densas localizado abaixo da África, conhecido como Província Africana de Baixa Velocidade de Cisalhamento. A presença dessa massa de rochas parece interferir no funcionamento do campo magnético da Terra, causando a diminuição da intensidade do campo. Outro fator que contribui para a fraqueza da SA é a inclinação do eixo magnético do planeta, que também tem impacto no comportamento do campo. De acordo com Terry Sabaka, geofísico da NASA, o campo magnético terrestre é uma superposição de campos de muitas fontes de corrente, e a SA seria o resultado de um desequilíbrio gerado por essas fontes. Este fenômeno ainda é objeto de intensos estudos, e os cientistas buscam entender com mais precisão sua dinâmica. Mudanças na anomalia: a anomalia do Atlântico Sul não é estática. Ela tem se movido lentamente ao longo dos anos, e, mais recentemente, pesquisadores descobriram que ela está se dividindo em duas regiões distintas de baixa intensidade magnética. Esse processo de divisão foi identificado em 2020, quando ficou claro que a anomalia poderia estar se transformando em duas células separadas, cada uma com seu próprio centro de intensidade magnética fraca. Esse movimento e a possível divisão da anomalia são questões que continuam a intrigar os cientistas. Estudos mais recentes indicam que esse fenômeno não é algo novo. A SAA pode ser um evento recorrente que ocorre no planeta há milhões de anos. Pesquisas indicam que essa anomalia pode ter se formado há cerca de 11 milhões de anos, o que sugere que ela não seja um sinal de um evento anômalo, como uma possível inversão do campo magnético global. Em 2020, um estudo sugeriu que o fenômeno não seria um indicativo de uma inversão iminente do campo magnético da Terra, um processo que ocorre de tempos em tempos, mas que leva centenas de milhares de anos. Isso tranquiliza, em parte, os cientistas, que agora podem olhar para a anomalia de uma maneira mais séria, mas menos alarmista. Consequências para a Terra: embora a SAA não afete diretamente as condições de vida na Terra, o fenômeno tem implicações interessantes para outras áreas, como as auroras boreais. Um estudo publicado em 2020 revelou que a SAA também impacta as auroras vistas nos polos. Essas luzes coloridas no céu são resultado da interação das partículas solares com o campo magnético da Terra. A presença da anomalia pode, portanto, alterar as características e o comportamento das auroras, criando padrões diferentes daqueles normalmente observados. Os cientistas continuam a monitorar a anomalia do Atlântico Sul, já que ela oferece um campo de estudo único sobre como os campos magnéticos planetários funcionam e mudam ao longo do tempo. O estudo dessa anomalia não só ajuda a entender o comportamento do campo magnético terrestre, mas também oferece uma oportunidade para desenvolver melhoras nos sistemas de proteção dos satélites. Outras tecnologias que dependem da integridade do campo magnético da Terra. Um fenômeno em evolução. Apesar de ainda restarem muitas perguntas, a NASA continua a observar de perto a anomalia do Atlântico Sul. Como explicou Terry Sabaka, é fundamental monitorar a mudança da SAA, pois isso pode fornecer dados valiosos para a criação de modelos e previsões sobre o comportamento do campo magnético terrestre no futuro. A complexidade e o mistério em torno dessa anomalia garantem que ela continuará a ser um dos focos principais de estudo para a NASA nos próximos anos. Com tantas variáveis em jogo, o futuro da SAA ainda é incerto. No entanto,
O monitoramento contínuo e a pesquisa científica garantirão que, mesmo com um risco potencial de falhas tecnológicas, a humanidade terá uma compreensão cada vez maior de como o campo magnético da Terra opera. Essas anomalias nos polos e no campo magnético da Terra são sinais de que nosso planeta está em constante transformação e adaptação, refletindo os impactos de forças geofísicas e climáticas complexas. O vórtice polar sul e a anomalia do Atlântico Sul são dois exemplos preocupantes de como essas alterações podem afetar diretamente o clima e as tecnologias que sustentam a vida moderna. Efeitos climáticos no hemisfério sul. A instabilidade no vórtice polar sul poderia desencadear ondas de calor extremo e mudanças climáticas severas no Brasil e outras regiões do hemisfério. Eventos como secas prolongadas, temperaturas acima de 45 graus Celsius e chuvas intensas podem se tornar mais frequentes. Essas alterações têm um impacto direto na agricultura, nos recursos hídricos e na saúde das populações. Consequências tecnológicas da anomalia do Atlântico Sul. Já a diminuição do campo magnético na área da SAA apresenta desafios específicos para satélites e missões espaciais. A exposição a partículas solares intensas pode causar falhas tecnológicas, impactando sistemas de comunicação, navegação e observação terrestre. Esses fenômenos são lembranças de que a interação entre as dinâmicas internas da Terra e os efeitos climáticos globais requer atenção urgente. A ciência, ao mesmo tempo que tenta entender esses processos, busca formas de mitigar seus impactos e proteger a humanidade de possíveis crises ambientais e tecnológicas. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem pelo desconhecido. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este conteúdo e se inscrever no canal. Juntos, continuamos desvendando os segredos do universo. Até a próxima, irmãos!